Torcedor do Palmeiras, muito boa noite, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal, chegando aqui com mais um vídeo para falar sobre essa grande vitória do Palmeiras, o Verdão que amassou o São Paulo no segundo tempo e conseguiu essa vitória gigantesca e ainda de virada. E o Neto aqui rasgando elogios a essa grande vitória do Palmeiras, o Verdão que mostrou que tem futebol e muito para ser campeão. Então vamos dar uma olhadinha aqui no apito final, deixe seu like para fortalecer, mas agora sem mais enrolação, bora pro vídeo? Em relação ao Palmeiras, que consegue agora estar na liderança da competição. Palmeiras é líder do Campeonato Brasileiro. Gente, vou falar uma coisa para vocês. Nós estávamos aqui, tudo nós aqui, assistindo o jogo. Tava 2-0, começou o jogo, São Paulo, plum, toque. Não faz isso com o Palmeiras. Faz duas linhas de 5, fica todo mundo lá atrás, porque vocês não vão aguentar. E não aguenta mesmo. Só tem um time que eles amarelam e caga na carça, é o Corinthians. Contra o Corinthians, eles cagam na carça. Contra nós, eles têm que jogar de fralda. Eles perdem pra nós, pode ser aonde for. É Paulista, Copa do Brasil, é só ver o que foi. Mas o Palmeiras é uma força tão grande fisicamente, é incrível. E aí, ele consegue fazer, Vitor Roque faz com Breno Bidon e faz com o menino que machucou. Como que chama o menino, número 19? Sousa. O Sousa. Faz o gol de cabeça. Faz 3-2, e aí quando ele faz os 3-2, o que ele faz? Volta todo mundo, fica todo mundo atrás da linha da bola e ninguém mais passa. O Palmeiras é candidatíssimo e muito a ganhar os dois títulos, Brasileiro e Libertadores. O que está acontecendo aí em relação ao Palmeiras, de tudo que você sabe aí, Wagner? É isso aí, craque. Olha, a gente está aqui na zona mista ainda aguardando, né, a chegada aqui dos jogadores do São Paulo e do Palmeiras para bater aquele papo pós-jogo. E o Palmeiras, que tinha um tabu contra o São Paulo, não perdia há 8 jogos. A última derrota foi na Copa do Brasil de 2023, quando o São Paulo se sagrou campeão. De lá para cá, em 8 jogos, agora com esse de agora, 9 jogos, são 5 vitórias e 4 empates. O Palmeiras mantém um belo tabu e sexta-feira tem jogo atrasado do Campeonato Brasileiro, encara o Juventude, sem o Vitor Roque, que está suspenso com o 3º cartão amarelo, craque. Vamos lá então. Ó, a gente tem os gols separados, vamos mostrar os gols do Palmeiras, cara. Não quero nem muito mostrar os gols do São Paulo. Essa força do Palmeiras veio da onde? Não sei, a gente está assistindo nós dois aqui. Assistimos juntos o segundo tempo inteiro. É impressionante o Palmeiras, irmão. É impressionante. Independentemente do gol, do pênalti que não marcou, a gente não pode deixar de elogiar a Sociedade Esportiva Palmeiras. Não vamos tirar o mérito, né? Não pode tirar o mérito dos caras. Os caras são monstruosos. O Flamengo, fica esperto, hein? Cruzeiro, fica esperto. Senão, o Palmeiras vai papar os 2 títulos, Brasileiro e Libertadores. E o que fizeram com o Grêmio ontem foi um absurdo do absurdo. A gente ia mostrar pro Godoy falar qual é essa força do Palmeiras para você que é sada. Ô, Netão, é o seguinte, o Palmeiras tem resolvido a maior parte dos últimos jogos, tirando o jogo contra o Corinthians, os jogos contra o Corinthians, ele resolve tudo com 30 minutos de partida. Pode ver, tem vários jogos aí, os últimos. 30 minutos está 2, 3-0, enfim, o Palmeiras resolve com 30 minutos. Hoje ele se esqueceu de jogar no primeiro tempo, e aí no vestiário os caras acho que conversaram e falaram, vamos jogar agora? Vamos jogar no segundo tempo? Tem um negocinho aí também. eles, só para concluir, aí não tem um negocinho, eles entraram no segundo tempo e fizeram 3 gols, tem um negoção. Mexe bem quem escala mal. Eles venceram por 3-0 o segundo então, tempo. Mas que mexe bem Essa quem é escala uma mal. baita vitória. Gente, tirando o lance da arbitragem, concordamos aqui. Isso também não é garantia de que o São Paulo, com o pênalti, faria o 3º gol. Não. E com todo respeito ao São Paulo, um time que está vencendo por 2-0 em casa, é o que o Neto falou, tem que saber dar chute pro mato porque é de campeonato. Então, parabéns, Palmeiras. Vitória de campeão brasileiro. Olha, eu quero a opinião sua sobre o Palmeiras, depois a Marília e o Godoy. Aí eu vou mostrar os 3 gols. E para nós 5 aqui, para a gente mostrar para o pessoal a força do Palmeiras. A força que tem a parte tática do Abel Ferreira, que é um monstro de treinador. A força do Palmeiras hoje faltou para o São Paulo. São Paulo joga na sua casa, vencendo por 2-0. Tá certo que o Morumbi estava vazio, já começa por aí. Vazio, Morumbi 35 mil pessoas? Mas, poxa, mas 70 35 mil. mil? Tava vazio, gente. Que é metade, Theo. Caramba, o São Paulo no Morumbi, ele tem que lotar. É São Paulo e Pô, Palmeiras. mas saiu da Copa do Brasil, saiu da Libertadores. Mas caramba, você só vai na boa? Mas o torcedor também fica... O torcedor do Corinthians, Não, por mas exemplo, fala. ele entrega o Corinthians? Você fala que o Corinthians é igual arroz e feijão, pô. Todo mundo come. O torcedor do Flamengo não entrega. A torcida do São Paulo não está sabendo dividir a péssima administração que o São Paulo tem fora de campo com o time que está dentro de campo. E vão querer colocar a culpa no Ramon, sabe? Não vai, cara. E outra coisa,
O Palmeiras é muito forte. Muito. Sabe, o Abel, ele consegue recuperar os jogadores. Olha o que está jogando o Flaco. Olha o que está jogando o Vitor Roque. Sabe, ele consegue recuperar os jogadores. Além da parte tática, que ele trabalha bem, tem o mental e outra Ramon, coisa. não, o Crespo. O Crespo, desculpa, o Crespo. Olha lá. E outra coisa. Pronto, Você é doido. Essa água aqui eu tomei, não fez efeito, não. Vinho branco. Outra coisa. A parte física do Palmeiras. Nossa Senhora. Tem muito time no Campeonato Brasileiro com a língua para fora. O Palmeiras não, pode jogar 2 horas, 3 horas. Vamos lá. É uma coisa. Eu quero mostrar agora, antes da Marília e do Godoy, mostra o lance do pênalti do Novo, para que o Godoy possa mostrar para as pessoas que estão aí aquilo que é a imagem. Vem cá, Godoy, de novo. Porque, às vezes, parece que a gente tem que falar a verdade na televisão, né? Aonde está o pênalti, aonde o árbitro não quis dar, aonde o Bandeira não deu e por que o VAR não falou nada, a gente está supondo isso, Godoy. O VAR não pode não ter falado nada porque ele não quis interferir na decisão do árbitro de campo. Tá, entendi. Ele fica bem nítido, bem claro que ele está vendo e ele raciocinou e decidiu. Não foi nada. Olha lá o gesto que ele vai fazer. Eu vi... Só pode... Para aí para mim, Robson. Vai mais um pouquinho, mais um pouquinho. Eu vi... Não, pode ir. Vai cair, Godoy, que você tem 70 anos. Você é idoso. Vai lá. Aí, ó. Parou. O VAR pode não ter interferido na decisão que ele tomou em campo. Ou vibrando que não foi pênalti, né? Agora o Tapia também perdeu a perna ali, né? Do jeito que saiu rolando aí, ele saiu vibrando. Ele saiu vibrando. Vamos. Não saiu vibrando? Pô, brincadeira. Mas tem como não dar esse pênalti? Essa é a pergunta para você, que é para mim, o maior especialista de arbitragem hoje. Se ele fez a linha de raciocínio em cima de acidental, que é o que a gente está deduzindo, foi sem querer, foi acidental, foi sem querer e entendeu que não deveria marcar falta e não marcou. Volta para o seu lugar na escolinha do ignorante Neto. Vamos lá. Agora, por que o Palmeiras... Rapidinho, gente. Por que o Palmeiras é tão forte, Marília, e depois Godoy? Para eu botar os 3 gols, para que a gente possa discutir essa força avassaladora do Palmeiras, que é uma coisa incrível. Marília Ruiz. Primeiro, Neto, que eu acho que o que o Crespo fez de bom no primeiro tempo, o Abel voltou no segundo tempo. Na minha opinião, mexe bem quem escala mal. Então, ele tirou o Veiga, que fez um primeiro tempo muito ruim. O Palmeiras fez um primeiro tempo muito ruim. Os 3 zagueiros e os 3 volantes do São Paulo conseguiram bloquear o meio de campo, que costuma ser o lugar que serve os 2 atacantes. E os 2 laterais do Palmeiras não jogavam. Ele voltou com o Maurício, que em meia hora tinha 2 assistências. Colocou o Alan no lugar do Giai, que não tinha feito nada. Os 2 laterais do Palmeiras não apareceram no primeiro tempo. E trocou o Murilo pelo Fux. Aí o Palmeiras virou um time, de fato. O banco do Palmeiras é melhor que o do São Paulo. E as mudanças melhoraram um time que no primeiro tempo não fez nada. Já o São Paulo perdeu o seu melhor jogador porque pediu para sair. O Marcos Antônio era o melhor jogador do São Paulo, fez tudo o que ele quis no primeiro tempo, só que o São Paulo... Hoje o Abel não vai lembrar na coletiva, né? O São Paulo jogou na quinta-feira com um jogador a menos, quase que o jogo inteiro, por uma falta que o Andrés Pereira fez pior hoje, o Rigoni foi expulso na quinta-feira. O São Paulo jogou na quinta, o Palmeiras jogou na quarta, um jogo muito mais fácil. E aí o São Paulo cansou no segundo tempo. Eu vou deixar para o Godoy. Godoy, vem de novo aqui. Desculpa, Godoy, você tá idoso, mas... mas aqui era o Eira. Você é Arueira. Mostra o lance aí do Andrés Pereira, por que não expulsou ele, e o Godoy vai falar se era para expulsão ou não. O Andrés Pereira vai por cima da bola. Por cima da bola. Ele quis dividir, prensar a bola, fazer na dividida na bola. Ele vai na dividida na bola. Mas ele vai por cima da bola. É cartão vermelho. Por cima da bola. Olha lá. Por cima da bola e atinge a canela e depois desce pro peito do pé. Ele atinge a canela e desce pro peito do pé. Dá pra parar, Robson, por favor? Por que ele não deu vermelho? Por cima da bola. Ele entendeu que foi... O jogador do Palmeiras visou a bola. Ele estava muito perto. Ele visou a bola. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Quando a gente tá jogando, aí... Vem cá, Godoy. Quando a gente tá jogando, quando a gente joga, quando você vai assim... Não, quando ele vê, ele já faz aqui, ó. Quando ele faz aqui, ele pega na canela e vem aqui. Passou por cima da bola. Por cima da bola. E por que não deu vermelho? Lance para vermelho direto. Para vermelho direto. Olha lá quando tava o jogo, 2-0. Tava 2-0 o jogo.
Ele É tava lance para esburrado, vermelho direto e se foi muito... logo depois do pênalti. E se foi muito rigoroso, você conserta no VAR. Deixa eu te perguntar. Ele dando um amarelo, o VAR pode chamar ou não? Pode chamar também, Tá. mas ele mostra o vermelho. Se foi muito rigoroso, vem para desclassifica, cancela o vermelho e vem para o amarelo. Mas ele foi Cara, que direto no entrada amarelo dessa. e ficou no Theo, amarelo. pra você. Pênalti. É pênalti. A vermelho. Vermelho. Pra você, Cartão Quesada. vermelho sem titubear. Ele pisa e deixa o pé. E ele tá do lado, caramba. E aí, Quesada? Vermelho. Olha lá, parou aí. Parou aí. Não, volta um pouquinho, Robson. Só um pouquinho. A hora que ele pega na canela. Parou aí. Só aí. Parou aí. Ai. Ele vai ali e ele pisa aí. O pé deslizou em cima da bola e aí o problema Olha, não olha como é... ele tá pertinho. Olha. Não é da arbitragem. Ele tá ligado, O ó. problema é do jogador que não Como é que acertou a você bola. não dá uma... Como é que você não dá um vermelho? Marília Ruiz. Então, Neto, Pode ir, Godoy. é uma sequência de lances que são inexplicáveis. São inexplicáveis. Do Oh. ponto de vista... Normalmente, o Ramon Abate Abel é um árbitro que dá tudo o que acontece e o que não acontece com a mão no ouvido. É um árbitro que, no Corinthians e Palmeiras, no último clássico, por exemplo, ele não deu um pênalti pro Corinthians no último lance que Então, poderia ter dado. mas quando você não dá o árbitro tem- quando você não VAR dá, tem que chamar. Mas quando você não expulsa um jogo, pô, desculpa, uma jossa gente. isso aí. 2-0, não deu o pênalti, vai um lance do Andrés Pereira. Ele interferiu no resultado, mas que não tira os méritos da Sociedade Esportiva Palmeiras. Não tira os méritos dos jogadores que correram, dos 3 gols que foram feitos. Parabéns ao Palmeiras. E eu vou mostrar os 3 gols aqui individualmente para que a gente E possa depois conversar. dessa falta, o Marcos Antônio pede para sair. Entendeu? Ele, além de tudo, ele tira o jogador do São Paulo. Isso é uma vergonha para arbitrar. Não é só o Grêmio, não é só... Todos os times são prejudicados. Todos, sem exceção. Todos. Sem exceção. É o Corinthians, Então, é o Flamengo, é o São Paulo. Mas Isso significa que todos são ajudados. Isso. Na mesma proporção, né? Não, a proporção é outra. Eu acho que a proporção é de acordo com o relativo. resultado. Não acho, não. Eu acho o Nessa seguinte. altura do campeonato, a gente já consegue pegar os rankings de quantas vezes o VAR mudou de posição para determinados times, quantos pênaltis cada time teve no campeonato. Não, o time Há uma grande ele proporção vai ser diferente. ajudado. Não é só time O time grande não. vai ser ajudado. Eu sei disso que eu torço para um time pequeno. Então a gente sempre sofre mais. Sempre sofre, mas na hora de decidir. o time grande. O Goiás. O time grande leva uma sempre. vantagem. Leva muita vantagem. Nossa Senhora. Agora, o que eu vou continuar? Tem que limpar a área. Não, tudo bem. Isso A arbitragem brasileira tá um lixo. A gente pode discutir isso aí depois. Vou perguntar para vocês respondam rapidinho para mostrar os 3 gols. Se fosse contra o Flamengo, ele dava o pênalti? Se fosse pro Flamengo, ele dava o pênalti? Dava. Mas aí o São Paulo é grande Não, também. não acho tô- que eu não tô- não, se tô- fosse nesse jogo, não, aí mas acho que eu ele não dava, não. Se Não, fosse tudo bem. contra Se o você Palmeiras, acha que não, isso aí você que sabe. Contra o Palmeiras, acho que ele não dava, você não. que sabe. Craque Neto, é uma pergunta que não dá para você Cara, responder só sim ou não. Tá. Porque ele tá pitando num clássico que para ele é neutro. Tá. Para ele é neutro. Tá bom. É 2 times do mesmo estado, da mesma federação. É muito cômodo ele apitar com a maior tranquilidade tudo vamos que lá. acontecer no jogo. Eu não sei que qual já tem um peso tudo diferente. bem, Godoy, mas a desse gente você sabe tá que a força colocando. do Palmeiras hoje é uma coisa impressionante, Godoy. Desculpa. Sim, mas tá- a força do Palmeiras hoje, com a Leila, com a camisa, com o Abel, com tudo, meu irmão. Pelo amor de Deus. Eu penso assim. E o Flamengo também. E Por o isso, se Flamengo fosse o também. Flamengo, daria. Por isso, para mim, se fosse o Flamengo e o Corinthians, duvido que ele não daria. Se fosse o Corinthians também, ele daria. Daria também. Daria. Eu não tô Daria. aqui para fazer programa Isso. para Corinthians, não, irmão. Eu Isso. sou corintiano pra cacete. Mas é o seguinte, se fosse o Flamengo e o Corinthians, eu duvido Daria. que a pressão não ia ser Daria. mais. Não é não? E se Não. fosse no Mineirão lotado, também daria. Craque Neto. Eu sei que você... Por eu isso que eu entendi o tenho que você minhas tá dúvidas, falando. porque ó, você viu, no estádio do São Paulo, torcida única só do São Paulo. Godoy, o cara. que o Abate fez aí, o que a Marília me mostrou, é impressionante. É o que ele muito fez mais em fácil relação pra aos ele jogos ter- do Palmeiras. O Era Belmonte fácil. está falando, eu vou deixar ele falar um pouco só. Agora fala. Só um pouco só. O Wilbert Estevão da Silva não veio hoje. O cara que comandava o VAR, acho que faltou. Quero até saber da CBF se ele faltou, porque não é possível o pênalti que ele não deu no Tapia, quando o jogo estava 2-0, é inacreditável o VAR não chamar. Depois a entrada do Andrés por cima, sem maldade, o pé dele passou por cima da bola, no meio da canela do Marcos Antônio, também não ser expulso e o VAR não chamar, é inacreditável.
Agora o pênalti quando o jogo estava 2-0, em cima do Tapia, que o VAR não chamou, é uma das coisas mais inacreditáveis que eu vejo do VAR no futebol brasileiro. Dentre as muitas inacreditáveis que a gente tem visto no VAR. Eu quero entender por que o Rigoni foi expulso contra o Fortaleza e o Andréas não hoje. Curiosamente. E curiosamente... Cara, eu não quero, não. Não aparece muito, faz 200 anos que não aparece. Pode tirar. Não vou, aqui no meu programa não vai entrar, não. Eu só coloquei pela a minha responsabilidade como apresentador, e eu não sou jornalista, mas o pessoal está lá trabalhando. Eu só coloquei por causa disso. Senão não ia colocar. Porque aqui quem manda aqui sou eu. Você entendeu? Porque, não, só um minuto, Godoy. Sabe por quê? Porque nunca dou entrevista, nunca falo com ninguém. É uma várzea do caramba o São Paulo, uma briga de ego. O que vocês fazem pro São Paulo, vocês não deveriam nem falar. Vocês deveriam pedir o boné. Você e todo mundo pediu o boné daquilo que vocês não fizeram. Vocês deixaram de contratar Marcos Leonardo para trazer Rigoni para ser lateral direito. Pode falar, Godoy. Fica transferindo a culpa pro cara que não tem nada com isso, cara. O cara do VAR não tem nada com isso. O árbitro em campo decidiu, pô. Aí, ó, é isso aí. O árbitro em campo decidiu. Não foi nada. E acabou. Não foi nada. E acabou. O cara do VAR, que culpa o cara do VAR tem? ele nem sabe o que o VAR vem falou. aqui, vem aqui ver. Não foi nada. Acabou, E acabou. E acabou. É isso aí, galera. Então, pessoal aí do apito final falando sobre essa grande vitória do Palmeiras, o Neto aí rasgando elogios ao Verdão, né, que venceu aí o São Paulo de virada. Ninguém acreditava, né, o Palmeiras que fez um péssimo primeiro tempo, mas no segundo tempo o Abel Ferreira mexeu na equipe e conseguiu essa vitória, e agora principalmente a liderança do Campeonato Brasileiro, o Verdão que segue aí com 55 pontos, né, e o Flamengo nesse momento que eu tô gravando o vídeo aqui tá perdendo por 1-0, e isso aí ajuda o Palmeiras demais. Lembrando que o Palmeiras tem um jogo a menos, né, esse jogo vai acontecer no próximo sábado, contra o Juventude. Então se o Palmeiras vencer esse jogo contra o Juventude, o Palmeiras tá com a mão na taça. Mas eu vou ficando por aqui. Deixe sua opinião aqui nos comentários. O que você achou da análise aí do pessoal do apito final, o Neto aí, né? Falando sobre a vitória do Palmeiras. E eu volto daqui a pouco com mais um vídeo aí para falar ainda mais sobre essa grande vitória do Palmeiras.